a gente volta falando de saúde. Como é que está a batida do seu coração? É sobre isso que vamos falar hoje, sobre arritmia cardíaca. Você sabe o que é isso? Tem a ver com os batimentos do seu coração. Será que o seu está no ritmo certo? Preste atenção aí na reportagem. Na clínica médica, a caminhada na esteira vai muito além da avaliação física. Enquanto o paciente se esforça, o médico estuda os batimentos do coração dele. Está ótimo, o esteira está tranquilo, está bem, fez um bom exame, né? Tudo certinho com ele. O fator idade, né, pede que a gente procure, né, procurando assim se precaver, né, de algum mal. Tem que cuidar mesmo. Qualquer alteração nos batimentos cardíacos que deixe o coração mais lento ou mais acelerado pode ser perigosa e tem um nome, arritmia. Essa mudança no ritmo do coração não escolhe idade e pode acontecer a qualquer hora e em qualquer lugar. Foi o que provocou um dos maiores sustos na vida de Camilo Marcarini, ex-jogador de futebol de areia. Essa imagem mostra o momento em que ele desmaiou enquanto jogava pelo campeonato estadual em Cariacica, em março do ano passado. Eu lembro bem rapidamente assim, o coração deu um descompasso, falta de ar, muita fraqueza, tonteira, vista escura e aí o desmaio, né? Não dá tempo de fazer nada. Hoje, Camilo convive bem com o desfibrilador que fica debaixo da pele. Um aparelhinho como esse, capaz de reverter uma parada cardíaca. Foi preciso se acostumar com isso e com o novo ritmo de vida. No começo, quando eu coloquei, foi difícil de acostumar, né? Parece que você tem um celular ali, né, embaixo da pele. Foi bem complicado no começo, nas primeiros 3 meses. Mas agora, hoje em dia, eu já faço tudo. Dou minha corridinha na praia bem devagarzinho, corridinha de velhinho, né? Tomo minha cervejinha socialmente, uma vez a cada 15 dias ali, 1, 2 latinhas, tranquilo. Trabalho normalmente. Para discutir novidades em diagnóstico e tratamento da arritmia, profissionais de todo o Brasil e também de fora do país estão reunidos esta semana em Vitória. Muitas vezes a arritmia é completamente assintomática. O paciente só descobre que tem durante uma avaliação médica, uma avaliação física, coisa desse tipo. Outras vezes ela provoca sintomas que são muito variáveis, desde uma palpitação, que é a sensação do coração bater dentro do peito, algumas acelerações, tipo batedeira, que sente o coração disparado, e arritmias mais graves podem se manifestar através de tonturas, desmaios e até morte súbita. Bom, e a gente continua falando de arritmia aqui comigo no estúdio o médico Márcio Augusto Silva, cardiologista e especialista em arritmias. Boa tarde, doutor. Obrigada por ter vindo. Obrigado. Eu confesso, doutor, que eu fiquei um pouco preocupado com essa reportagem. Meu coração de vez em quando dá umas batidinhas diferentes. Meu pai tem taquicardia. Eu conheço um monte de gente que tem taquicardia. A gente precisa realmente se preocupar com isso? Não é comum? É um sintoma comum. Muitas vezes a palpitação, a sensação do coração batendo mais rápido do que o normal pode ser uma coisa completamente normal, dependendo de alguma situação. Por exemplo, a pessoa está ansiosa, levou um susto, etc. Mas muitas vezes a pessoa sente, como o Dr. Guilherme falou, às vezes a arritmia é assintomática, ele não sente nada, e às vezes ele sente palpitações em horas que ele realmente está calmo, está descansando, está em repouso. E que nesses casos a gente tem que investigar, tem que fazer uma avaliação médica para saber se aquela arritmia, se isso é uma arritmia, se essa arritmia tem algum risco para a saúde e precisa ser tratada. Então, para ficar claro, quando que a gente precisa se preocupar realmente com isso? A gente precisa se preocupar quando a gente está tendo um sintoma que seja importante, que está atrapalhando a nossa qualidade de vida. Por exemplo, uma tontura frequente, ou desmaio, que é uma situação até mais grave, ou o coração está sentindo palpitação de coração muito acelerado, ou muita fraqueza, falta de ar. Então, tudo isso faz com que a pessoa tem uma piora nessa qualidade de vida, ela tem que saber o que está acontecendo com o seu coração nesse momento. Para descobrir é fácil? São exames? Muitas vezes é fácil. A maioria das vezes, uma simples consulta no cardiologista, uma realização de um exame simples, que é o eletrocardiograma, você consegue definir ou afastar grande parte das arritmias. E outras vezes a gente tem que partir para exames mais especializados para ter noção da gravidade e do problema. Doutor, nós temos uma pergunta gravada para o senhor. Vamos ouvir? Doutor, eu queria perguntar ao senhor se a arritmia cardíaca causa morte. Porque eu acho que eu já tive a arritmia um tempo atrás, fiquei hospitalizado e sinto que melhorei.
mas não sei se já estou livre completamente da arritmia. Então, doutor. Então, existem, existem vários tipos de arritmia cardíaca. Então, aquelas arritmias que são acompanhadas de outros problemas no coração, por exemplo, infarto, ou insuficiência cardíaca, que o coração está dilatado, está fraco, esse tipo de arritmia geralmente é mais perigoso e pode realmente levar à morte súbita. Mas existe grande parte das arritmias que não tem risco de morte, que são arritmias completamente benignas que podem ser tratadas de maneira fácil. Tem cura, então, doutor? Todos Tem. os casos, as pessoas podem ficar tranquilas? Porque a gente viu que o senhor ali está preocupado, né? Ele acha que melhorou, mas está com medo. Não são todas as arritmias que têm cura. Grande parte delas tem controle, muitas vezes com medicamentos, e outras arritmias necessitam de outros tipos de tratamento. Como foi mostrado na reportagem, as arritmias que são perigosas para a morte súbita, arritmias que podem causar uma parada cardíaca, elas podem ser tratadas com aquele aparelho, o desfibrilador, que ele é implantado no paciente. Esse aparelho ele vai interromper aquelas arritmias que se iniciam e que podem levar o paciente a uma parada cardíaca. E tem a grande parte das arritmias também podem ser tratadas por uma técnica chamada de ablação, onde por meio de catéter, por meio de um procedimento simples, que não é uma cirurgia, a gente pode cauterizar por dentro do coração focos de arritmia e interrompendo e curando muitas vezes a arritmia. Que bom que tem cura, né? O Wesley enviou pelo Twitter uma pergunta: palpitação e fisgadas também são sintomas? Palpitação, o senhor já disse, palpitação, né? É o sintoma Fisga. principal das arritmias. Grande parte das arritmias se manifesta por palpitação, que é a sensação do coração estar batendo. Então, geralmente a gente não sente o nosso coração bater. Quando a gente tem essa sensação de que o coração está batendo, então a gente chama de palpitação. Muitas vezes uma palpitação pode ser batendo para menos ou batendo para mais. Né? E fisgada pode ser vários problemas, inclusive problemas musculares, de caixa torácica ou problemas pulmonares, podem causar fisgada. A Rafaele pergunta se quem tem palpitação pode trabalhar normalmente. Pode trabalhar, mas desde que seja avaliada e se afaste um diagnóstico de uma arritmia grave. Então, a pessoa que está sentindo muitas palpitações, ela tem que passar por um médico para saber se aquela palpitação significa algum problema de saúde. Porque muitas vezes a sensação de palpitação pode ser só uma ansiedade da pessoa, pode ser algum problema fácil de ser resolvido. Criança também tem, né, doutor? Criança também tem, porque grande parte das arritmias elas são congênitas. A criança ela pode nascer com alguma arritmia, que muitas vezes não é uma arritmia grave e que pode ser facilmente tratada. E se não for tratada essa arritmia, ela pode provocar outros problemas de saúde? Pode provocar. O principal deles é a parada cardíaca, né? E agora uma arritmia que ela é muito frequente, ela pode provocar dilatação do coração, que a gente chama de insuficiência cardíaca. Isso gerar um problema crônico para a pessoa. Outro tipo de problema muito importante que a arritmia pode causar é o derrame, conhecido pelas pessoas como derrame, que é o acidente vascular cerebral. Então, uma arritmia ela pode levar a um acidente vascular cerebral. Ok, doutor, muito obrigada por essas informações, para a gente manter o nosso coração aí saudável, batendo no ritmo certo, né? Isso mesmo, obrigado. Obrigada.